Boa noite. Ok, Ronaldo, pode deixar. Boa noite para você e para você que está em casa. Nossa gratidão e nosso boa noite. Você vai continuar aqui com a gente para ficar muito bem informado aqui na noite da TV Cidade. Boa noite para você, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Olha, em todo lugar que você anda em Fortaleza, é possível perceber que há muitos fios espalhados nas ruas e nas calçadas. Sinais de furtos. Esses que deixam apagados os semáforos e o trânsito caótico aqui na cidade. Mas, segundo a polícia, o centro é um dos bairros que mais estão registrando casos nos últimos meses. Em menos de uma semana, a Polícia Militar atuou em 6 ocorrências de furto de fios de cobre em Fortaleza. Um dos casos mais recentes aconteceu no cruzamento das ruas Senador Pompeu com Senador Jaguaribe, no centro da cidade, onde 2 homens em situação de rua foram flagrados pelas câmeras de videomonitoramento, queimando a fiação para a extração do cobre. Ainda na madrugada do sábado, o Cotam prendeu em flagrante um homem na rua Barão de Sobral com a Avenida João Pessoa, no bairro Demócrito Rocha. Outro furto aconteceu aqui na rua Barão do Rio Branco com Rua São Paulo, também no centro de Fortaleza. Na noite da última sexta-feira, uma equipe policial capturou 3 homens que estavam com uma grande quantidade de fios, com cobre e também com um alicate. Eles foram encontrados em um prédio abandonado e um deles já possuía antecedentes criminais. Segundo a polícia, o centro é um dos bairros que mais tem sofrido ações desse tipo por parte dos criminosos. Para onde eles costumam levar, esse material? Eles costumam revender para sucatas, ferros velhos, E a gente tem atuado para inibir todo esse transtorno para a população. A pane nos semáforos e os transtornos no trânsito causados por esse tipo de crime já fazem parte da rotina dos moradores da capital. Quando eu venho ali também na Serrinha também acontece muito, o semáforo tudo apagado e para a gente passar é difícil, viu? Acontecer um acidente grave é perigoso. Horrível. Aí toda a cidade e aqui no centro da cidade também está acontecendo isso. Deveria ter mais segurança, tanto no centro como no entorno da cidade toda. Isso aí está acontecendo em todos os bairros. Bastante tipo lá pelo Castelão também, tá tudo semáforo, tudo fechado. Carro de roubo. Veja agora outros destaques da edição de hoje. Recusas a testes do bafômetro aumentam 620% durante abordagens na CES neste feriadão. Artista indígena morre após moto se enroscar em fio de telefonia solto na rua. Novos casos suspeitos de varíola dos macacos estão sendo investigados no Ceará. E o que o comércio de Fortaleza está fazendo para driblar a alta de preços de comidas típicas e não perder as vendas neste período junino. O Jornal da Cidade está no ar. Dezenove banhistas foram salvos de afogamentos neste feriadão na Praia do Futuro, aqui em Fortaleza. A maioria na Quinta de Corpus Christi e ontem, domingo. Anderson Lima, houve alguma morte? Boa noite para você. Felizmente, ninguém morreu, foram apenas alguns sustos num feriado que acabou se prolongando para muita gente. Boa noite para vocês aí no estúdio, Bianca, para todo mundo que nos acompanha ao vivo aqui no Jornal da Cidade. A gente sabe que a Praia do Futuro é um lugar bastante frequentado, mas tem um mar muito agitado, isso, claro, traz riscos aí para os banhistas. E na quinta-feira, dia de Corpus Christi, segundo o Corpo de Bombeiros, 8 pessoas foram resgatadas por lá. Já no sábado, dia 18, 2 banhistas foram resgatados. E no domingo, 9 pessoas foram retiradas da água em situação de risco. Além dessas ações, os profissionais atuaram em um atendimento pré-hospitalar de uma pessoa que teve um mal súbito. Isso sem falar também nas ações preventivas. Foram centenas de ações neste feriadão. O Corpo de Bombeiros diz que mais de 80% das mortes por afogamento acontecem por conta das vítimas ignorarem os riscos, os limites pessoais e também por ingerirem bebidas alcoólicas antes de entrar na água e também não saberem como agir no momento do afogamento. O ideal, segundo o Corpo de Bombeiros, é procurar informações sobre esse local, correnteza, profundidade e, claro, nunca deixar as crianças desacompanhadas. Eu volto com vocês aí no estúdio. Verdade, Anderson. Obrigada pelas informações. Olha, já o número de acidentes e mortes na CES caiu durante esse feriadão de Corpus Christi, se considerado o mesmo período do ano passado. O que registrou a alta de 620% foi o número de pessoas que se recusaram a fazer o teste do bafômetro.
Durante a operação de Corpus Christi, que terminou no domingo, 155 motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro, infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Tivemos um número de 155 infrações administrativas em comparação com 20 do ano passado. Essa infração é uma infração gravíssima, vezes 10, está em R$ 293,47. E quando ela é multiplicada por 10, dá R$ 2.943,70. Nos 4 dias de operação, 141 habilitações foram apreendidas, número bem acima do registrado no ano passado, quando 20 motoristas tiveram o documento recolhido. O trabalho do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual durou todo o feriado de Corpus Christi. A operação registrou queda no número de vítimas fatais e de acidentes, o que reforça a importância da fiscalização e das campanhas educativas para um trânsito mais seguro. Tivemos uma redução do número de acidentes, ele praticamente caiu de 30, referente ao ano passado, para 18 para esse ano, e também questão de vítimas fatais. Tivemos 8 no ano passado e esse ano apenas 1. Apesar de toda a campanha educativa, através dos meios de comunicação, a imprensa sempre está nos ajudando, mas ainda o condutor, o usuário do trânsito em geral, ele ainda continua insistindo em fazer o uso de bebidas alcoólicas e fazer a condução do veículo. Olha, e por falar em beber e dirigir, as ações integradas de combate a essa combinação super perigosa nas ruas de Fortaleza foram destaque no novo manual da OMS, a Organização Mundial da Saúde. A publicação da OMS fornece orientações para inibir a mistura de álcool e direção e baseia-se na experiência de cidades que conseguiram alcançar a redução de traumas de trânsito relacionados a essa prática perigosa. E Fortaleza foi um desses exemplos. Segundo a OMC, o que fez com que Fortaleza fosse referência nesse assunto foram ações como esta, uma blitz educativa em plena segunda-feira. Nós temos uma operação lei seca muito forte, nós aprendemos com a experiência de outros locais do mundo e fizemos uma ação que ela é baseada principalmente na questão de a qualquer momento a população de Fortaleza ela se deparar com uma fiscalização ou com uma ação educativa em qualquer dia da semana, né, para que isso aumente o efeito de dissuasão dessa operação. O resultado delas é a segurança do trânsito. E isso todos querem. A fiscalização também tem esse caráter educativo. A partir do momento que você vê pessoas sendo submetidas, aquele usuário que está passando, ele passa a ter também um comportamento mais seguro. Mais de 60 funcionários de uma indústria de calçados foram surpreendidos hoje cedo com a notícia de que a fábrica havia fechado e todos estavam demitidos. Carlos Henrique Costa, boa noite para você. Essas pessoas foram trabalhar e quando chegaram lá, deram de cara com portões fechados, é isso? Exato, Ale, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Essa foi a informação que eles receberam quando chegaram nessa fábrica lá em Crateús, no interior do Ceará. São 62 famílias que trabalham nessa fábrica desde fevereiro deste ano, quando essa fábrica chegou ao município. Segundo alguns funcionários, esse não funcionamento da fábrica aconteceu por conta da perda de contratos entre a empresa e alguns clientes, o que não compensaria supostamente a produção. A meta inicial era até o fim desse primeiro semestre ter uma produção aí de 18 mil pares de calçados. E aí essa meta, obviamente, não foi cumprida. Claro que a gente acompanha de perto essa situação e durante a nossa programação a gente traz mais detalhes sobre isso. Obrigada, Carlos. E olha, toda segunda-feira você já sabe, né? É dia de Camisa 8 no YouTube do GC+. E antes a gente antecipa aqui os destaques com o Luiz Henrique Pontes. Boa noite, brother. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos que estão assistindo ao Jornal da Cidade. Daqui a pouquinho, às 8h15 da noite, tem Camisa 8 ao vivo no YouTube do portal GC+. No programa de hoje, nós vamos analisar em detalhes como foi o desempenho de Ceará e Fortaleza pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão. Mas antes disso, eu trago aqui uma palhinha para quem está acompanhando ao Jornal da Cidade. E eu começo falando aqui do time alvinegro, que foi até a Arena Pantanal enfrentar o time do Cuiabá e voltou de lá com mais um empate na bagagem. O Ceará jogou sem Vina e Mendonça, talvez por isso o desempenho do time tenha sido tão abaixo do esperado e o placar em branco foi reflexo da ausência desses dois jogadores. O Ceará
tem agora 16 pontos e é o 13º colocado. Já aqui na Arena Castelão, finalmente o Fortaleza voltou a vencer na Série A. O tricolor bateu o time do América Mineiro com esse gol aí que a gente vai ver na tela de Iago Pikachu. A bola vai vir lá do lado esquerdo, vai cruzar a área todinha e o Pikachu aqui do lado direito de cabeça faz 1-0. E aí, meu amigo, o Leão do Pici passou a lanterna do Campeonato Brasileiro para as mãos do time do Juventude. O Leão agora tem 10 pontos e é o 19º colocado. O Camisa 8 de hoje vai trazer ainda informações dos times aqui do nosso estado que disputam as séries C e D. E tem também um assunto bem importante que está movimentando aí o mercado de contratações. Muita grana, porque na verdade o Flamengo contratou o cearense Everton Cebolinha. Ele agora é do rubro-negro e para tirar o jogador do Benfica lá de Portugal, o time do Flamengo desembolsou aí um caminhão de dinheiro. Já viu que a camisa 8 de hoje está imperdível, né? Então coloque aí o seu lembrete para as 8h15 da noite e confira mais uma edição do Camisa 8 no YouTube do Portal GC+. É ao vivo e eu estou te esperando ao lado de Bruno Balacó, Gomes Farias, Carlos Henrique Costa e também com o Carlos Gomes, que hoje é o nosso convidado, é o Perreps. Tá certo então? Bianca, boa noite para você, boa noite para o Alexandre e se Deus quiser até a próxima. Valeu, Henrique, obrigado. E quem está chegando por aqui agora é o Gomes Farias, que vai falar sobre a boa atuação do Leão e do Vovô no fim de semana. Boa noite, Farias. Olá, boa noite. Tivemos um bom fim de semana para o nosso futebol. Primeiro sábado, o Vozão, em Mato Grosso, na Arena Pantanal, conseguiu empate frente à equipe do Cuiabá. Dizem os sábios que empate fora de casa tem sabor de vitória. Então pronto, o Ceará conseguiu, já vinha de um bom resultado fora, segundo bom resultado, e isso está agradando muito a torcida do Vozão. O Fortaleza entregou a lanterna. Estava muito pesada a lanterna, né? O Fortaleza recebe aqui o América Mineiro e conseguiu a segunda vitória neste Campeonato Brasileiro. Eu acho que pode ser o início do fim da crise. É esquisito, né? O início do fim da crise. Com toda certeza, embora o próximo jogo do Fortaleza seja com um aspirante ao bicampeonato brasileiro, que é o CAN, Clube Atlético Mineiro, mas não amedronta não. O Ceará não conseguiu empatar aqui, é só fazer o Vojvoda fazer como o Marquinhos Santos fez aqui. Chamou o Luiz Otávio e disse, olha, anule, tente anular o Hulk, porque o Hulk é 80% ou mais do time do Atlético. Então é uma receita que inclusive eu dei na transmissão. Negada, o segredo de anular o Atlético e o nosso querido Luiz Otávio se tornou naquele jogo o patrão do Hulk. Este é só o segredo para um bom resultado do Leão lá nas Alterosas. Tenham todos uma boa noite e até amanhã. Em instantes, a alta dos preços das comidas típicas do período junino e o que os comerciantes de Fortaleza estão fazendo para não deixar de vender. Já no próximo bloco, passageiro é preso ao desembarcar no aeroporto de Fortaleza por agredir e ameaçar comissários durante o voo. E ainda, os novos casos suspeitos de varíola dos macacos investigados no Ceará.
JC de volta com a notícia de que o Ceará acompanha 2 novos supostos casos da varíola dos macacos. São 4 no total, em Fortaleza e Caucaia. Uma doença que avança aos poucos. Os pacientes apresentam febre, dor de cabeça e feridas pelo corpo. Lauro Perdigão, infectologista do Hospital São José, explica que a varíola dos macacos é mais leve que o vírus que se desenvolve em humanos. É um vírus parente da varíola humana e uma doença que se parece com a varíola humana, que é aquela doença que foi erradicada já há algumas décadas. É uma doença que se caracteriza por febre, dor no corpo, dor de cabeça, aparecimento de gânglios e o principal que são as lesões de pele. Elas começam como manchas, depois viram umas bolhas, umas vesículas, bolhas, até a fase de cicatrização em que ficam aquelas crostas que são aquelas casquinhas. No Ceará, 4 casos suspeitos estão sendo investigados e 2 já foram descartados pelas autoridades de saúde. Os mais recentes foram notificados em Fortaleza e Caucaia, região metropolitana, nesta segunda-feira. Outros 2 nos municípios de Caridade e Cedro, no sertão central do estado, na última sexta-feira. Diante de um caso suspeito, essa investigação ela deve ser detalhada no sentido de avaliar a exposição dessa pessoa, se ela fez viagem a locais que têm casos confirmados da doença e as lesões de pele, bem como outros materiais biológicos do paciente vão para estudo, para laboratórios especializados na intenção de se identificar o vírus causador dessa infecção. Os 4 casos suspeitos da doença estão sendo investigados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará. A Secretaria da Saúde do Estado diz que em todos eles foram adotadas medidas como isolamento, busca por pessoas que possam ter tido contato com os pacientes e coleta de material para exames. Apesar dos sintomas, ninguém precisou ficar internado. O infectologista explica que algumas medidas podem evitar o avanço da doença. A prevenção principal é não se expor a secreções, não compartilhar objetos com o caso suspeito ou confirmado. As medidas que a gente já pratica para a Covid-19, uso de máscara, distanciamento, higiene de mãos, são as medidas necessárias para evitar o contágio pelo vírus do monkeypox. E ainda falando em saúde, a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 já está liberada em Fortaleza para pessoas com mais de 40 anos de idade. Não precisa agendamento, é só procurar um dos pontos de vacinação, levando documento de identidade com foto, CPF, cartão nacional de saúde, comprovante de residência e cartão de vacinação. É importante lembrar que para receber a 4ª dose é necessário ter tomado a 3ª há pelo menos 4 meses. Um passageiro vindo de São Paulo foi preso ao desembarcar no aeroporto de Fortaleza. Ele teria agredido e ameaçado os comissários de bordo. Anderson Lima, isso tudo aconteceu durante o voo? É o Carlos Henrique. Eu fiquei calado esperando você corrigir meu nome, né, Bianca? Perdoe, Boa noite Carlos. para você, primeira vez. Estamos aqui para falar sobre esse caso. Tá perdoada, depois você me paga um copo d'água que tá tudo certo. Vamos lá. Esse caso aconteceu aqui em Fortaleza, né? O voo veio de São Paulo e aí esse homem, ele agrediu um comissário de bordo dentro desse voo. O procedimento padrão é realmente fazer isso, parar no aeroporto e aí esse caso denunciado à Polícia Federal e o homem foi de fato apreendido. Durante o procedimento foi constatado, havia indícios de que esse ato tinha acontecido dentro desse voo. E aí o homem foi conduzido à delegacia de Polícia Federal dentro do Aeroporto Internacional Pinto Martins para que todo aquele procedimento inicial, né, de início de inquérito, de investigação para fazer realmente essa ocorrência fosse possível de acontecer. Ele foi indiciado pelo crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo, de acordo com o artigo 261 do Código Penal Brasileiro, que prevê uma pena, Bianca, Alexandre e amigos, de entre 2 e 5 anos de reclusão. E aí ele fica à disposição da Justiça Federal, como esse caso foi iniciado aí pela Polícia Federal. Quem toma de conta, quem investiga e quem dá a sentença final é a Justiça Federal. As investigações continuam
para saber realmente apurar todos os indícios detalhadamente de como isso aconteceu. O preso negou o crime, né? Esse homem de 42 anos, perdão. Ele é um professor de 42 anos de idade. Ele negou o crime, obviamente, mas os indícios, segundo os agentes da Polícia Federal, foi que ele realmente havia sido realizado. Claro que a gente acompanha o caso, a TV Cidade acompanha o caso, a Polícia Federal também investiga para ver realmente quando e como isso aconteceu. Bianca, Alexandre, eu volto com vocês. Ok, Carlos, obrigado pelas informações. E criminosos invadiram o grupamento da Polícia e da Guarda Municipal do distrito de Jordão, em Sobral, no norte do estado. Eles levaram ventiladores e um botijão de gás. Jonas Deisson. Os bandidos foram até o local no momento em que o prédio se encontrava fechado. De acordo com moradores do distrito e uma zeladora que chegou para fazer a limpeza do prédio, foram levados botijão de gás e ventiladores que foram adquiridos através de doações da própria comunidade. Os bandidos tiveram acesso ao interior da sede do GPM por um basculante de vidro e deixaram o local arrombando a porta principal. A Polícia Civil está investigando o caso. Em outra cidade da região norte, Itapajé, o prédio da Câmara de Vereadores e uma rádio foram alvos de ataques criminosos. De acordo com a polícia, um homem de 26 anos e um adolescente de 17 usaram coquetel molotov para danificar a fachada dos imóveis. As portas de vidro dos dois ficaram estilhaçadas. Eles foram capturados numa área de matagal, ali próximo ao local dos crimes. O menor, depois de ouvido, foi liberado. Os ataques seriam em resposta à ação da Polícia Militar, que matou um traficante de drogas na região. E veja daqui a pouco o que o comércio de Fortaleza está fazendo para driblar a alta de preços de comidas típicas e não perder as vendas nesse período junino. E ainda, artista indígena morre após moto se enroscar em fio de telefonia solto na rua.
Um artista indígena morreu após a moto que ela estava se enroscar em um fio de telefonia solto na Avenida Radialista João Ramos, em Maracanaú, aqui na região metropolitana de Fortaleza. Anderson, o que as autoridades estão fazendo ou já fizeram para evitar que novos acidentes assim aconteçam? Pois é, Alexandre, muito triste, né? Mas antes da gente falar da resposta das autoridades, vamos falar desse acidente que aconteceu na noite de ontem. Aconteceu no final da noite deste domingo. Ela e uma amiga de apenas 20 anos estavam trafegando de moto ali pela avenida e a jovem que estava conduzindo não viu esse fio que estava solto ali no asfalto. E, infelizmente, era um fio de telefonia que havia caído e quando elas passaram ali por esse local, a moto acabou se enroscando e as duas acabaram caindo no asfalto. A artista Acauã Pitaguari, nome de batismo indígena, da Raquel da Silva Rodrigues, de 27 anos, que vinha na garupa, ela acabou morrendo no local. Ela era atuante na luta dos povos indígenas e expoente da prática ancestral de grafismos indígenas aqui no Ceará. A Prefeitura de Maracanaú, por meio do Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, esclarece que não foi oficialmente acionada para isolar o local onde estava a fiação. O Demutran ele foi acionado somente após o acidente e de imediato mandou equipes lá no local que fizeram aí o isolamento dessa área. Em nota publicada nas redes sociais, a organização Juventude Indígena Conectada descreveu a Acauã como uma jovem muito engajada no movimento indígena do Ceará, compartilhando seus conhecimentos e também dando a sua contribuição na área da comunicação. E a Federação dos Povos Indígenas e Organizações Indígenas do Ceará destacou a prática artística da jovem. Foi uma jovem muito atuante na luta do povo pitaguari e, acima de tudo, uma forma de resistência dos povos indígenas. E a gente espera, Alexandre Bianca, que inicie-se aí uma investigação para saber o que de fato aconteceu, porque esses fios estavam soltos lá no meio da avenida, provocaram aí uma morte de uma pessoa muito importante, poderiam ter provocado mais mortes lá no município de Maracanaú. Voltamos ao estúdio do Jornal da Cidade. Obrigada, Anderson. Em Santa Quitéria, no Sertão Central, passageiros de uma van tomaram um enorme susto durante a viagem. Olha só, o motorista perdeu o controle da direção, o veículo desceu a ribanceira e caiu no matagal. Ninguém ficou ferido. Testemunhas disseram que todos os ocupantes iam a um evento religioso quando a van apresentou problemas mecânicos. No Crato, região do Cariri, novamente um caminhão perdeu o freio e o motorista pulou do veículo em movimento antes de bater contra um monumento. Em seguida, em um barranco. O homem sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O veículo transportava carnes e saiu de Marabá, no Pará. 2 pessoas ficaram no local fazendo a segurança da carga. Olha, fechar o orçamento do mês não tá fácil não, viu, para os cearenses? Mas com jeitinho, apertando daqui, ali, dá certo, né? E o jeito é pesquisar. Uma boa alternativa tem sido procurar os produtos lá na Ceasa de Maracanaú. Pois é, após um período de boas chuvas, a maioria dos produtos está com preços atrativos. E um dos alimentos típicos dessa época está em oferta, o milho. O Francisco vem à Ceasa com um objetivo: fugir dos valores cobrados nos supermercados. Os preços aqui estão bem acessíveis, está melhor do que nos mercantis, né? E a qualidade das frutas também são boas também. A quadra chuvosa no Ceará trouxe resultados positivos para as safras. As frutas e hortaliças estão com preços atrativos. Vamos começar pelos produtos das frutíferas. A laranja está em plena safra em Sergipe. Os pomares sergipanos estão enviando muita laranja para cá. Acompanhando a laranja, a tangerina também faz parte desse mix de produtos cítricos. E o abacaxi, além da acerola, que é a produção aqui do Ceará, da região de Maranguape. Mesmo com as quedas, tem fruta que continua custando caro. É o caso do maracujá. O maracujá ainda não foi adaptado ao período chuvoso. A nossa principal região, que é a região da Ibiapaba, Tianguá, Guaraciaba do Norte, não reagiu nas colheitas, então o preço do maracujá está muito elevado e o consumidor está sentindo esse preço na hora da compra. Em maio, o quilo da fruta era R$ 5,50. Em junho, teve um aumento de R$ 2,00, uma variação de 36%. Outro vilão da feira é o feijão verde. O feijão verde disparou de preço, saiu de 8 para 10, agora chegou nessa semana a R$ 15,00 o quilo. É o maior preço
no período junino, que o feijão verde já alcançou. A busca pelo milho verde neste período também é outro destaque. Ele é o principal ingrediente das comidas típicas de São João, como a pamonha, a canjica, o bolo de milho. Ele é servido assado e também cozido. E apesar da procura intensa, o preço do milho está bem barato. Ele está variando de 70 centavos a 80 reais o cento. Aí nessa época a demanda aumenta muito devido às festas juninas, né? E devido ter tido 2 anos de pandemia, né? Aí não teve festa. Aí nessa época a procura está muito grande. Toda receita com milho é boa demais, né? E os comerciantes estão fazendo o que podem para garantir as receitas daqueles que não abrem mão dessas delícias todas típicas dessa época do ano. E comprar diretamente dos permissionários do Mercado São Sebastião é uma estratégia para muitos clientes. As bandeirinhas de São João avisam que a melhor época do ano para o nordestino começou. Aqui no Mercado São Sebastião, quando a decoração junina aparece, o público se anima ainda mais e se prepara para provar as delícias juninas. Neide já chegou procurando as pamonhas e os tradicionais bolos juninos. Pé de moleque, canjica, né, pamonha, é tudo muito bom. No restaurante da Dona Irene, os bolos não podem faltar. Tem de milho, pé de moleque, macaxeira e ainda muita canjica e pamonha. É muito gostoso você comer um pé de moleque, um verdadeiro pé de moleque, com carimã, com castanha, uma pamonha feita só mesmo do milho, bolo de macaxeira, grude. Temos uma novidade que é o caripé, que é um bolo de carimã com um pé de moleque. E assim a gente vai desenrolando essas gostosuras nessa época. Agora, infelizmente, as delícias juninas não escaparam dos preços altos. Tudo ficou mais caro esse ano. A tradicional canjica, o pé de moleque, a pamonha, todos esses produtos ficaram mais salgadinhos com relação ao preço. Agora os comerciantes fazem o que podem para não repassar esse aumento para o consumidor final. Comprando em quantidade, então a gente consegue baratear o custo dessas receitas, né? Então não tem um preço muito elevado. Você ainda consegue comprar um bolo a R$5, né? Em muitos locais por aí esse tipo de bolo é bem mais caro. Ele inteiro sai a 50, pé de moleque, os outros saem a 45, a pamonha, a canjica é 5. A Maria Maluca é 3, e assim a gente vai tentando botar um pouquinho de cada coisa para que as pessoas continuem se deliciando, né? Essa é uma estratégia não só da Irene, mas de todos os permissionários do mercado. A administração do São Sebastião incentiva a compra direta dos fornecedores para reduzir os preços. Recentemente a gente conseguiu fazer um feito que eu diria que é inédito, né? Que é conseguir fazer com que o produtor pudesse trazer para o mercado o seu produto, eliminando a figura do atravessador, que talvez fosse o grande feito, ao qual desejo mencionar, e dizer que por conta disso nós eliminamos isso e conseguimos passar para o consumidor um preço ameno. Mais tradicional do que as comidas juninas por aqui são os pratos típicos da culinária cearense. Para muita gente, vir ao Mercado São Sebastião e não comer uma panelada ou uma mão de vaca é mesmo que não ter vindo. Esses amigos se reuniram para tomar um café da manhã bem reforçado. A gente saiu agora da oração da madrugada, né, da nossa igreja, e vamos finalizar com uma panelada, né? Vamos começar o dia bem. O mercado tem de tudo para todos os gostos. Luiz Gustavo não quis panelada nem bolo de milho. Preferiu um de cenoura com chocolate e ficou satisfeito. Porque eu gosto muito dele. Vamos agora ao momento Fê Comércio da semana. O comércio é uma atividade apaixonante. Ele realiza sonhos, fortalece laços e traz grandes aprendizados. A Ética Veículos é um sonho que começou a se desenhar lá na década de 80, quando o pai dos sócios, Eduardo e Roberto Saldanha, nosso saudoso pai, Zélio Saldanha, trabalhava com automóveis e passou a profissão para a gente. A partir dessa inauguração, ela tinha um vendedor, um secretário e os seus sócios à frente da administração do negócio, Com um estoque de apenas 16 carros, ela se deu início e foi galgando cada vez mais o seu espaço no mercado.
No decorrer desses 19 anos, nós nos tornamos correspondentes bancários, temos 2 lojas, matriz e filial, contamos com 10 colaboradores, somos parceiros das maiores financeiras do país, estamos presentes nas plataformas digitais, trabalhamos com carros do popular ao prêmio, é uma empresa que vem se destacando, né, em sua forma de trabalhar. O sucesso da Ética Veículos, eu acredito que faz jus, primeiramente, ao seu nome. A gente procura trabalhar realmente com bastante ética, bastante princípios, a gente está sempre atentos, né, às tendências do mercado e sempre focado realmente em dar o nosso melhor. Viver do comércio é muito desafiante, mas ao mesmo tempo muito gratificante. É por isso que onde tem uma empresa do comércio de bens, serviços e turismo, tem o sistema Fecomércio, representando o comércio, transformando vidas. O Jornal da Cidade de hoje fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Record. Às 6h30, Miguel Anderson Costa chega com mais informações do Balanço Geral Ceará amanhã. Boa noite para você. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau.